a torcida São Paulina, olhar para aqueles que gostam de uma boa resenha. Antes de falarmos da partida aqui, da vitória do Flamengo, da classificação do Flamengo diante do São Paulo, peço aos torcedores, aqueles outros clubes também, que dê seu like, aperte o sininho da notificação, se inscreva no canal, fale um pouco da partida de hoje, o que vocês acharam do jogo, que foi um jogão de bola. O Flamengo, mais uma vez, merece estar na final de uma competição. Não é o que o torcedor de São Paulo queria, mas já imaginávamos hoje uma partida difícil para nós. Jogar no Maracanã, com o apoio da torcida, que lotou o Maracanã, deu um espetáculo. E ainda jogar com o Flamengo, com um time que tem 6 jogadores convocados para a seleção brasileira, é dizer que a superioridade é maior. Foi provado, só que o São Paulo mostrou nos 2 jogos competitividade, na minha opinião. No Morumbi poderíamos ter tido um resultado melhor se não fossem as invenções do seu Rogério Ceni, deixar o Luciano no banco, um jogo que era importantíssimo para nós ter um jogador, porque o jogador mais lúcido do São Paulo, e todos eles, jogador que é nível, de nível mesmo acima da média, para mim é o Luciano. E você deixar um jogador fora num jogo dentro do Morumbi, jogador fazedor de gol do São Paulo, ali foi um mau erro. O São Paulo perdeu a classificação, não foi no jogo de hoje no Maracanã. O São Paulo perdeu a classificação, foi lá no Morumbi, onde o São Paulo lá jogou muita parte do jogo melhor que o Flamengo. O São Paulo meteu bola na trave lá, a bola não entrou. O Flamengo 3 vezes pegou na bola, 4 vezes decidiu o jogo. Então você vê a qualidade técnica de alguns jogadores. Ascarraeta, que é o principal jogador do Flamengo, o Pedro, fazedor de gol, um time bem entrosado, o Everton jogando um fim da bola, e além de tudo, 6 jogadores convocados para a seleção brasileira. Então não tem o que dizer. O Flamengo foi superior em todos os sentidos, concordo. For colocar no agregado, no placar, foi. Mas em termos de futebol, o São Paulo ainda tentou jogar o primeiro jogo no Morumbi. E sai aí hoje no Maracanã caindo de pé. Tentamos jogar das nossas qualidades técnicas, dentro das nossas qualidades técnicas, pegando o melhor time do Brasil, o melhor time da América Latina. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou muito tranquilo e já sabia que o resultado hoje poderia acontecer de uma classificação do Flamengo. Porque, como eu disse aqui, perdemos o jogo lá no Morumbi e não no Maracanã. Jogamos dentro das limitações nossas, não tomamos muito gol, o Flamengo também se acomodou muito durante o jogo. E o Rogério Ceni soube escalar o time dessa vez, um time com formação de 2 zagueiros, o Alisson e o Patrick no meio de campo fazendo a jogada. Um pouco às vezes, displicente em alguma jogada, talvez um pouco nervoso de alguns jogadores que, na minha opinião, não merece ser titular de São Paulo. O São Paulo tem uma safra de jogadores muito ruim. Esse Rodrigo Nestor é uma piada. É um jogador que só joga dentro do Morumbi e com jogo em time pequeno. Igor Gomes, graças a Deus, não entrou no jogo de hoje. Esse passou a maioria dos jogos do São Paulo sem titular. O Rogério Ceni fez tudo certinho hoje. Escalou a equipe que o torcedor queria. Só que o erro de ir lá no Morumbi fez ocasionar a desclassificação do São Paulo, mesmo sabendo que o Flamengo era superior nos 2 jogos. Então isso serve de lição para o time. Eu acho que o São Paulo, se você fazer uma análise geral do São Paulo durante todo o ano, vamos fazer uma análise aqui. O São Paulo começou um ano com um treinador contratado, com um time de alguns jogadores de cutia, algumas contratações que o Rogério pediu, a diretoria trouxe alguns jogadores, e o São Paulo entrou como franco atirador no Paulista. Chegamos ao final do Campeonato Paulista, do Paulistinha, disputamos a final contra o Palmeiras, ganhamos o primeiro jogo no Morumbi de 3-1,
com um jogo, um show do São Paulo naquele jogo, mas deixamos a desejar no jogo no Allianz Parque. O time foi amadurecendo durante a competição, conseguimos a classificação da Copa do Brasil, chegamos até uma semifinal contra o Flamengo, o melhor time do Brasil, o melhor time continental, na minha opinião, e hoje estamos numa final do Sul-Americana. Um time que vem sendo roubado há mais de ano pela diretoria amadora, que passa a mão no clube, mas mesmo assim a torcida do São Paulo levou esse time a uma decisão de uma Sul-Americana. O Flamengo está de parabéns pelos 2 jogos, pela qualidade técnica invejável que tem, mas se o São Paulo tivesse um ou 2 jogadores, brigador, um jogador que chama-se a responsabilidade para si, talvez a história seria diferente. Esse menino de Cotia aí tem que ser banco. Jogos grandes que a gente sabe que são os grandes jogadores. E foi mostrado hoje, Rodrigo Nestor, não só hoje, Rodrigo Nestor, o próprio Igor Gomes, que passou o ano quase todo jogando titular do São Paulo. E atrapalhou muitas vezes jogos do São Paulo. Então, o Cotia, que para ser a nossa referência de bons jogadores, esse Cotia hoje nós temos aí, Pablo Maia, Rodrigo Nestor. Eu nem falo que o Papai está voltando, entrou agora esse ano, saindo de Cotia. Mas o Rodrigo Nestor e esse Igor Gomes, para mim, pode ser tirado do São Paulo da titularidade. Não tem vaga um time titular em jogos grandes pelo São Paulo. São Paulo agora vai focar na Sul-Americana. Temos aí, vamos focar no Brasileiro, porque temos um jogo difícil contra o Ceará domingo. É mais uma pedreira. O São Paulo ainda está brigando pelo rebaixamento. Mas estamos brigando por uma final que vai acontecer dia 1º de outubro contra o time do Independente Del Valle, que não é nenhum time bobo. Então, se você fazer uma análise do São Paulo no geral, o São Paulo saiu para mim aí com uma nota acima, até conseguiu atingir a média. Mas para melhor ainda, seria conseguir esse título da Sul-Americana, que o São Paulo ia ganhar um bom dinheiro pelo título, e além de ganhar 30 milhões no bolso desses jogadores, o São Paulo ainda iria, 30 milhões no bolso da diretoria, o São Paulo ainda iria ter a chance de disputar, voltar de novo a uma Libertadores e montar um time mais competitivo para o ano que vem. O que vocês acharam da partida de São Paulo e Flamengo e São Paulo? Os 2 jogos, esse jogo de hoje. Dê seu like no meu canal, ative o sininho de notificação. Bubuia na área com vocês. Valeu, pessoal. Fui!